Bom, está na hora de a gente entender um pouco mais, não só os sinais simbólicos desse evento, mas também as consequências que ele pode ter. Para isso, eu recebo agora o especialista em relações internacionais e professor de ciência política do Berea College, Carlos Gustavo Poggio. Professor, seja muito bem-vindo ao Jornal da Globo. Eu começo lhe perguntando se o senhor concorda com essa avaliação mais ou menos geral de que, para o Putin, ele já saiu no lucro. E se o senhor concorda com isso, por quê? Boa noite, Renata. Prazer conversar com você, com quem nos assiste. Concordo com essa avaliação. Ele já entra nesse encontro no lucro, né? O Putin é o único que não tinha nada a perder nesse encontro. Ele já, portanto, apenas o fato do encontro existir legitima o Vladimir Putin perante a comunidade internacional. E a gente viu que, pelo que ele falou no final desse encontro, ele estava jubilante, né? Dando risada o tempo inteiro. No final, até falou em inglês com o Donald Trump, diz que espera o Donald Trump em Moscou. É muito raro a gente ouviu o Vladimir Putin falar inglês. Estava claro, portanto, neste encontro, que o Vladimir Putin saiu muito satisfeito. Ele que deu, inclusive, na declaração à imprensa, a declaração mais longa, o Donald Trump acabou dando uma declaração muito curta. E a declaração que o Putin deu vai ao encontro daquilo que ele vem falando desde antes dele invadir a Ucrânia. Ele falou das causas estruturais do conflito, ele falou da ideia da segurança russa. Então ficou muito claro que não mudou nada na percepção do Vladimir Putin. Isso é que este encontro deixou bastante evidente. Professor, se não mudou nada na percepção do Putin, vamos falar agora do futuro da guerra na Ucrânia e das demandas que a gente sabe que ele faz. No seu entender, é mais provável que a Ucrânia se veja obrigada a ceder mais território ou o senhor acha que ela tem condições de manter a posição dela e estender por muito mais tempo o conflito? Bom, a gente precisa entender que neste conflito é um conflito de caráter assimétrico, ou seja, um Estado muito mais poderoso atacando um Estado muito mais fraco. Na história, a estratégia do Estado mais fraco não é vencer a guerra, mas é resistir, é atrasar e deslegitimar o Estado que é o Estado que ataca. Então, portanto, o objetivo do Estado mais fraco é resistir por tempo suficiente até que ou as condições políticas mudem ou as condições internacionais mudem. A gente viu isso em outros conflitos. A Guerra do Vietnã, por exemplo, é um exemplo clássico. Os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã e perdeu porque perdeu a capacidade política de continuar no Vietnã. Eles poderiam estar bombardeando o Vietnã até hoje, se eles quisessem. Então não é apenas uma questão de capacidade militar aqui. Então a estratégia é de atrasar e fazer com que o conflito dure por tempo suficiente para que o Estado mais forte se veja numa situação mais complicada. E qualquer tipo de arranjo político ou diplomático reflete aquilo que acontece no campo de batalha. Então, se havia expectativa, por exemplo, que a Rússia facilmente ganharia a guerra, que estaria em Kiev em 2 semanas, isto não aconteceu. A Ucrânia resistiu bastante e o fato da Ucrânia resistir bastante é o que muda a situação política nesse sentido. Então, a esperança da Ucrânia é, como todo Estado mais fraco atacado por um Estado mais forte, resistir por tempo suficiente para que o Estado agressor perca capacidade política, militar ou que a situação de alguma forma mude. Vamos lembrar que essa é uma guerra de caráter existencial para a Ucrânia. O que está em jogo é a existência da Ucrânia e isso dá aos ucranianos muito mais vontade de continuar lutando. Professor Poggio, muito obrigada pela análise, pela conversa. É sempre um prazer receber o senhor aqui no JG.